Fui solista sem ensaiar durante uma semana e essa foi a minha experiência. If you don't fail, you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail, you're not even trying. To get something you never had, you have to do something you never did. Ao longo desta semana. Se você não está acompanhando a série de vlogs por aqui, meu nome é Clarissa Barbosa, eu sou bailarina profissional e moro sozinha na Turquia. Galera, eu vou ter que fazer a solista amanhã. E eu fiquei uma semana sem ensaiar, porque a princípio quem seria os solistas eram os solistas principais, mas um dos solistas ficou machucado e eu vou substituir um dia antes de ensaio. Minha energia tava assim, porque muda bastante você dançar um papel e você dançar o papel inteiro. E só Deus sabe da dificuldade, mas também das oportunidades. Eu vou fazer isso, eu vou caminhar agora pra pôr na minha mente que eu sou capaz, porque muitas vezes eu não sou capaz na minha mente, entendeu? Porque se eu vou caminhando eu consigo pensar um pouquinho sobre tudo que eu tenho que fazer. Realmente, o meu problema é a minha cabeça. O meu problema é que eu coloco muita pressão. E ele me falou, você só precisa ser a Clara, você só precisa dançar, aproveitar. Toda vez eu fico pensando muito, eu já falei aqui pra vocês isso também. Fico pensando muito na minha técnica e eu acabo esquecendo de aproveitar. E eu não acho que eu interpreto bem, mas eu tenho que tirar isso da minha cabeça, porque se eu fico pensando que eu não interpreto bem, eu fico mais presa na interpretação do que solta. Já comecei treinando, jogando bola com o garoto na rua. Olha que dia lindo, eu fui voltando andando pra casa e me refletindo sobre como eu sou grata por tudo que eu tenho e que, de alguma maneira, Deus me abençoou muito. Fiz um hamburguinho de frango e já vou contar pra vocês qual foi a experiência. Gente, como que tá aí? Viram o meu último vlog? Já conseguiu fazer alguma receitinha saudável pra você? Galera, fiz a misturinha aqui, ó. E aí, agora eu tô fazendo o hambúrguer. Fui solista sem ensaiar durante uma semana e essa foi a minha experiência. Galera, eu recebi uma notícia de que eu precisaria ser a solista depois de uma semana sem ter ensaiado. Por quê? Eu dancei como solista 2 espetáculos e os dois últimos espetáculos eram os principais mesmo da companhia que iriam fazer. Primeiro, que foi o meu primeiro papel como solista, e eu até acredito da companhia, porque a companhia é uma companhia pequena, então eles não trocam muito de solistas. E aí eles me deram essa oportunidade, agarrei com tudo, foi muito desafiador, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas, no fim, toda a vida, né, eu fui lá e fiz o que eu precisava fazer. No entanto, eu descobri que eu precisaria substituir porque um dos solistas se machucou e não estava dando conta, não iria dar conta. Ele disse que precisava de uma ajuda. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu não tinha sapatilha de ponta. A minha ponta estava velha, está velha, na verdade. Eu preciso costurar uma nova, eu preciso arranjar uma nova. Sancha, please, block, please. Patrocina eu, porque é caro. E a companhia até dá, mas eles dão gainer e a gainer não funciona no meu pé. Eu me machuco muito com a gainer. E é o sonho de todas, né? Porque a gainer é tão boa. Mas enfim. E basicamente, gente, o que aconteceu foi que eu arrasei, aquelas. Eu cheguei no dia pra ensaiar segunda-feira. Não arrasei, né? Claro que não. A gente sempre tem o que melhorar. Mas eu cheguei na segunda-feira, descobri que era o meu dia. Na terça-feira a gente ia dançar. E na segunda somente eu ensaiei, depois de uma semana sem ensaiar. E uma coisa é você dançar um espetáculo e uma coreografia. Outra coisa é você dançar o balé inteiro como principal, você quase nunca sai do palco, inclusive o balé o Nutcracker, que é o quebra-nozes, que a Clara fica o tempo todo no palco.
E eu fui muito desafiadora para a questão de condicionamento físico. Eu tenho bastante condicionamento físico, mas depois de uma semana sem ensaiar, é claro que você perde a resistência. E também eu tenho muita dificuldade em ser uma pessoa que me expressa. Eu tô fazendo esses vídeos e tentando me expressar melhor e ser mais suave, ser mais expressiva, relaxar mais, falar mais, ouvir mais a mim mesma, sendo um diário. Eu não sou uma pessoa que demonstra sentimentos físicos, eu sou mais do momento de estar junto, de falar, de conversar, de passar tempo, mas não de demonstrar sentimentos através do rosto, de toque. E basicamente eu deveria estar apaixonada pelo meu partner. E basicamente eu tinha uma história de ódio com ele. Coitado. Mas eu gosto dele, mas é porque você briga quando você é partner. E também eu me sinto envergonhada de interpretar, eu acho que eu tô exagerando, eu acho que eu tô fazendo errado, eu acho que eu não sou bonita o suficiente. Inseguranças e medos, que eu posso falar disso depois também, mas eu não quero falar agora, porque eu não sei se, né, se é o necessário. Mas vocês entendem, se vocês entendem, me deixa também saber aqui nos comentários. E basicamente, gente, o meu ensaiador, ele falou assim, eu acredito em você, você tem tudo. Só que as pessoas acreditam em mim e eu não acredito em mim mesma. Eu já falei isso também aqui no vídeo. E você tem tudo, você tem um físico muito bonito, etc, etc. Você trabalha, você executa, mas você não dança. E você sabe o que diferencia? E eu gosto de gente sincera assim, tá, gente? Você sabe o que diferencia o seu esporte porque ele sabe que eu pratico bastante da musculação e etc, essas coisas. Agora que eu tô parada, parei total da musculação, né? Mas eu pratico muitos exercícios físicos em casa, enfim. Como esporte, você sabe o que diferencia o esporte da arte? A arte a gente se expressa, a arte a gente vive, a arte a gente mostra pro público algo que eles realmente vão acreditar. O público, ele não quer ver a sua perna. O público, ele não quer ver o quão bem você gira. Tá, eles vão achar incrível, mas o que eles mais acham incrível é o fato de você levar eles para outra atmosfera. É o fato de você levar eles para a verdadeira história, para aquilo que você quer transmitir através daqueles movimentos, através daquela história, através daquele fato. E se você não fizer isso, você só executa e você não encanta o público. E uma das coisas que eu sempre senti é que eu sempre, quando eu dançava, eu não encantava o público. Porque eu fico pensando na técnica, na execução e como que eu executo melhor. E eu nunca senti aquela coisa, poxa, foi incrível, entrei na atmosfera, mergulhei naquilo que eu precisava mergulhar. Não, eu sempre achava, foi legal, né? Não caí, estiquei o pé, mais ou menos. E pela primeira vez eu me senti. Ele falou assim, se sinta, Clara, é o seu aniversário, lembra dos seus aniversários. E abrindo aqui, eu nunca tive aniversário. Eu nunca tive... ele falou, lembra quando você era criança? E eu, infelizmente ou felizmente, mas isso não é culpa da minha mãe, do meu pai, não, gente. Eu tô sendo bem aberta com vocês. Eu, Clarissa, tenho essa personalidade. Eu sou mais de demonstrar força, de ser independente, de não depender de ninguém, etc, etc. E desde quando eu era novinha, eu fazia as minhas coisas sozinha. Quando descobri o balé, eu me dediquei tanto para isso que desde lá eu não parava de fazer balé. Então, eu não tinha muito... Os meus momentos em alegria era no balé ou era na ginástica. Então, assim... É legal, muito legal, mas essa parte lúdica, muitas pessoas não perdem, tá? Não tô falando que é toda bailarina que é assim, mas eu fui assim. E eu sou uma pessoa que me dedico muito para aquilo, extremamente focada, né? Hiperfoco para aquilo que eu começo a fazer, e aí eu deixo outras coisas, como sair, brincar, e eu fui essa criança. Então, basicamente, eu não tinha esse sentimento.
E aí ontem, antes, né, do espetáculo, eu comecei a assistir filme da Disney, pedi pro ChatGPT me dar dicas, cantei, dancei uma musiquinha do Joy, que eu adorei, que agora é a minha música. E, assim, eu tenho essa ludicidade, mas eu perdi, então eu deixei isso acontecer, tô deixando isso acontecer mais comigo, sabe? E basicamente o que eu aprendi foi que se você não deixar ser, se você não mergulhar, e ele falou: feche os olhos e foca totalmente. Mergulhe no personagem. Seja a personagem. Não finja ser, mas seja a personagem. Seja Clara. Encante o público sendo a Clara. E é claro, eu sei que talvez não foi ainda a melhor performance, mas para mim foi a melhor vez que eu consegui, dentro de tudo que eu já fiz na vida, dentro de tudo que eu já fui. E de verdade, foi a primeira vez dentro de 17 anos que eu gostei, mesmo algumas coisas dando errado. Mas eu me sentia Clara, me senti, assim, esqueci da minha dor, esqueci dos pés, esqueci de detalhes, porque a mente, ela, se você foca no problema, você só vê o problema. Mas aí eu falei, não vou focar no problema, eu vou focar nas soluções, em como que eu posso fazer melhor. E basicamente eu queria deixar essa reflexão com vocês. Primeiro, sempre que você for dançar, dance pensando no que você pode transmitir ao público. E não somente na técnica. Mas não esqueça da técnica. Porque ele até me falou, você tem a técnica porque você trabalha. Então, usufrui disso. Agora, a gente sempre tem que falar para as pessoas, melhora a técnica. Para você melhor a sua expressão. E outra coisa, não tenha medo de ser. Não tenha medo de ser. Se você precisa ser, apenas seja. É assim que você encanta as pessoas. Seja você. Sabe, eu sou eu aqui no meu YouTube. Eu não uso os melhores equipamentos, não faço as melhores edições. Tem vezes que eu vou ver o vídeo e falo, meu Deus, por que eu não tirei isso? Mas eu não tiro. Essa sou eu. E eu já consigo ser eu. Mas agora no palco eu também quero aprender isso. E essa é a reflexão do dia. Um beijo da Clary, fique bem, deixe seu like, deixe seu comentário e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.